Oi, turma! Vamos para mais uma aula da disciplina de Dermatologia Aplicada. Hoje vamos falar sobre as afecções inestéticas faciais, tá? Então, dando início, hoje falamos a respeito das discromias, tá? E o que será, né? O que são as discromias? As discromias são a alteração da cor, então qualquer alteração da cor dessa pele, tá? E o que se dá, né, as discromias, né? Por que desencadeia, né, as discromias? O principal fator desencadeante das discromias é a radiação UV, né, que é a exposição solar. Outro fator também é a genética, nós temos também as alterações hormonais, né, devido a, de repente, a um contraceptivo que a mulher utiliza, ou até mesmo no processo de gestação, ela pode ter essa discromia, tá? Num pós-inflamatório também eu posso ter essas discromias, né? No caso das lesões da acne, de repente uma picada de inseto, ou qualquer outro tipo de lesão, tá? Então, mais à frente a gente vai falar os tipos de discromias. Então, eu tenho como tipos de discromias, que são as alterações da pigmentação da pele, eu tenho as acromias. Então, e falando sobre o albinismo ele é uma doença hereditária, tá? Então, nessa doença, os melanócitos, eles estão presentes, mas não sintetizam a melanina, então eles não produzem melanina. Tem o melanócito, mas não produz a melanina. Por que não produz essa melanina? Porque nesses casos eu tenho uma mutação do gene, né? No caso do albinismo, eu tenho uma mutação no DNA do melanócito, tá? Então, o albinismo, ele é uma doença hereditária, tá? Então, nesses casos, né, tem tratamento com dermatologista para poder manter, né, deixar com que esse indivíduo ele tenha uma vida social, né, nesses casos. E aí eu tenho a leucodermia solar, tá? Então, a leucodermia solar, que é a famosa sardas brancas, né? Uma das principais causas também da leucodermia é a exposição, né? A exposição ao sol, né? A radiação UV que desencadeia, tá? Então, a radiação UV ela faz uma alteração, né? A exposição à radiação, ela faz uma alteração no metabolismo dos melanócitos, tá? Então, causando essa quantidade, né? Causando essas manchas branquinhas, tá? Isso é muito comum, essas manchas brancas, né? Geralmente, né? Ela se dá, claro, ela é um dano, na verdade, ela é um dano cumulativo na nossa pele, né? Por exemplo, não é eu sair no sol hoje, não é que vai aparecer amanhã, não. Ao longo de muitos anos, né, que o indivíduo se expôs ao sol, que ele possa vir a ter essas sardas brancas, tá? Por isso que é sempre importante, quando a gente for sair ao sol, né, não só passar protetor solar na região do rosto, na região do colo, é sempre importante a gente passar na região dos braços, das pernas também, porque essa leucodermia, ela é muito comum aparecer na região dos braços, região das pernas, que a gente acaba não protegendo com protetor solar, né, quando a gente sai. Então, são manchinhas esbranquiçadas. Depois dê uma olhadinha aí no braço de vocês, na perna de vocês, para ver se vocês conseguem visualizar alguma manchinha branca. Geralmente elas são bem pequenininhas, tá? Ela é bem pequenininha, tá? E aí também é considerado um sinal de envelhecimento cutâneo, né?
Então é aquilo que eu falei para vocês, você tomou o sol hoje, ela não vai aparecer amanhã, ela vai passar ela vai vir, né, ao longo dos anos, tá? Um dos tratamentos, né, que podem ser feitos, né, com esse tipo de alteração é a fotoproteção, né, protetor solar, proteger com protetor solar, lasers, né, a gente também tem o laser de baixa potência, né, que a gente pode trabalhar para poder minimizar, né, os efeitos, né, nessa pele, tá? Pitiríase versicolor, tá? Nesse caso, a pitiríase, ela é uma micose, tá? É uma micose superficial da pele, tá? Então, é que a gente chama lá o famoso pano branco, né? Que geralmente se dá, né? Muito comum ocorrer após contato com areia da praia, né, ou até mesmo de repente, né, você se secou com a toalha de alguém. Então é um tipo de micose que geralmente ocorre na região das costas, às vezes na região do colo, é muito comum aparecer, tá? Então o nome é pitiríase versicolor. E aí nós temos também a pitiríase alba, tá? Que é muito comum em crianças, né? Que geralmente fica com aquelas manchinhas, né? Aquelas manchinhas que o pessoal acaba dizendo que é verme, né? Né? As mães costumam dizer que é verme, né? Nesse caso, ela está muito associada à desidratação da pele, tá? Não que vá dar só em crianças, não. Pode ocorrer em adultos também, tá? Isso se dá pela desidratação da pele também, tá? Então é importante a gente tomar bastante água e usar o protetor solar para evitar, né? Essa manchinha também, a pitiríase alba, ela é comum, tá? Em indivíduos com fototipo a partir do 3, né? Que é um fototipo que já começa a ficar um pouquinho mais alto, tá? E aí nós temos o melasma, tá? Melasma ou croasma, tá? Então, o melasma, ela é uma pigmentação facial que pode, né, ocorrer na gestação, pode ocorrer também pelo uso de contraceptivos, né? E também pode ocorrer pela exposição solar, tá? Então, no caso da exposição solar também, ele não vai surgir ali amanhã, ele vai surgir ao longo de muitos anos, tá? Na gestação, o melasma ele é muito comum ocorrer, principalmente se a gestante já tiver uma predisposição, ele é comum ocorrer devido ao aumento do estrógeno, né, que é o hormônio lá da mulher, né, o hormônio que tem um grande aumento aí na gestação. Então pode ocorrer o melasma, tá? E aí as alterações hormonais, elas ocorrem também pela utilização dos contraceptivos, tá? Geralmente o melasma, ele nunca vem sozinho, né? Nunca aparece num lugar só. Ele geralmente, às vezes está localizado na região frontal, aí ou na região do zigomático, é muito comum, às vezes não aparece de um lado só, aparece dos dois lados. Se vocês perceberem na foto, ele tem um tamanho meio irregular, né? Então essa é uma característica aí do melasma também. E aí nesses casos o que a gente pode fazer, né, é entrar com os ácidos, com os peeling químicos, claro, utilizando até 10%, que é a concentração máxima que o esteticista pode utilizar. Eu posso entrar de repente com microdermabrasão, que é o peeling de diamante. Posso utilizar um peeling de cristal também. No mercado da cosmetologia tem muitos recursos que podemos utilizar
para poder amenizar, né, a questão do melasma, né? Mas é aquela questão também, a mancha, né, o melasma, ele tem memória, né? Ele tá ali há muitos anos, não é um simples cosmético que eu vou utilizar ali e ele já vai sair. Não, muitas vezes esse tratamento ele pode causar um efeito rebote, né? A mancha ali, ela reduz a cor, né? Ela diminui a cor e depois ela vem uma cor um pouquinho mais forte. Então tem todo um processo, tem toda uma avaliação. Ali no ato da ficha de avaliação a gente precisa saber exatamente o porquê que surgiu aquela mancha. A gente precisa saber se aquela mancha é uma mancha dérmica, né? Que está nascendo. Eu tenho as efélides, né? Então as efélides são as famosas sardas, né? Que são aquelas sardas castanho claro, tá? Então, geralmente, as sardas também se dá pela genética, né? É uma discromia que tem alteração genética, tá? Essas sardas, elas podem vir a escurecer após a exposição solar. Então, muitas vezes ela é castanho claro, mas aí o indivíduo pega sol, não usa protetor solar, então ela pode vir a ficar mais escura com o decorrer dos anos, tá? Então, no caso das efélides, ela possui uma hiperatividade, né, dos melanócitos, então eles são produzidos em excesso ali nessa determinada região. E é muito comum, né, em indivíduos que são ruivos, pessoas mais clarinhas, então a gente precisa se proteger com a fotoproteção, tá? Mas ele é de causa hereditária. Nesses casos não tem muito o que fazer, né? Nesses casos é protetor solar. Eu particularmente acho lindo, né? Essas efélides, né? Geralmente quem tem eu acho muito bonito. Mas precisa proteger, né? Para não vir a ter outras alterações futuras. E aí nós temos a melanose solar, né? Que são manchas acastanhadas, tá? Eu até coloquei assim que são muito comuns nas peles de idosos e possuem um número aumentado de melanócitos, tá? É comum aparecer em pessoas, né, de mais idade, né? Então, a melanose solar, ela é causada, né? É um dano, né, causado pela exposição solar, né? Pela exposição ao sol ao longo dos anos também, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Muitos anos ali tomando sol sem proteção e aí acaba surgindo, né, essa melanose solar e ela é muito comum aparecer nessa região do dorso da mão, né? Que é uma região que fica mais exposta, tá? Então, nesses casos, a radiação UV, né, ela induz o aumento da atividade dos melanócitos, né, nesse caso. Por isso que eu tenho produzindo, né, produzindo mais melanina, então por isso que fica mais escura, assim, essa região. E aí, nesses casos, claro, eu tenho como tratamento, eu tenho a microdermabrasão, no caso da estética, né? Eu tenho laser de baixa potência, que eu consigo clarear um pouco. Tenho os peeling químicos também, né? Aí, se for fazer um tratamento com dermatologista, aí, claro, ela vai entrar com um tratamento mais profundo, né? Um tratamento de laser, um tratamento de dermabrasão. Então, será uma coisa mais... será algo mais profundo nesses casos, né? O que a gente precisa fazer é se proteger aí do sol, né? E aí nós temos, por último, a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, é aquela hiperpigmentação, né? Aquela pigmentação após um processo inflamatório, ou seja, vamos colocar aí a acne, né? Aqueles indivíduos que têm costume de ficar manipulando a região ali da acne com a mão, vem com a mão suja,
né? Aí fica, né, a famosa, né, fica espremendo lá, né, a região, né, que tem a acne com a mão suja, às vezes, né, a pele não está higienizada, aí acaba saindo ao sol, então acaba pigmentando, principalmente se a pessoa já tem uma predisposição a esse pigmento aí na pele, né? Se for uma pessoa com fototipo um pouco mais alto. Então é muito comum pessoas assim de pele mais escura ter essa hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela também pode surgir por picadas de inseto, ali a gente vai ali e coça ali a região também, sai no sol, acaba pigmentando, ou algum outro tipo de lesão, tá? E aí nesses casos a estética, né, a gente pode trabalhar sim, com os peelings também, né? Com os peelings químicos, com microdermabrasão também, né? Então eu posso entrar assim com tratamento. O que a gente precisa, né, é evitar, né? Evitar esse tipo de processo inflamatório. Mas se for o caso, a gente precisa entrar aí com tratamento, tá? Então, hoje eu falei para vocês das discromias, né? Que aí voltando, né, as discromias. E aí nós temos, né, as acromias, as hipercromias e as hipocromias, né? E aí na próxima aula a gente dá continuidade às discromias, mas aí a gente vai entrar na parte da fotoproteção e a parte da cosmetologia, né, do tratamento para esse tipo de alteração de cor, tá? Então, hoje nós falamos dessas discromias.